Estende tuas mãos aqui para frente, para a vida do nosso amado, para trazer a palavra dessa noite para os corações. Aleluia, Deus. Irmãos, Deus tem usado a vida do Gideão Sim, meu Pai. de uma forma maravilhosa. Sim, meu Deus. E nós temos sentido a presença do Senhor através da palavra, a qual o Senhor coloca no coração dele. E creio também que nesta noite Deus falará conosco através da vida dele. Ele tem se esforçado muito. Ele tem se colocado à disposição do ministério da obra. E Deus há de honrá-lo poderosamente. Que o Senhor Jesus, enquanto Ele aqui ministra, que o Senhor venha guardar a família dele, venha guardar o lar dele, o negócio da família, os negócios dentro da família dele, sua esposa, Luísa, sua filha, Pai. Que o Senhor venha cada dia mais derramar da unção e da graça dele sobre essa família. Que o Senhor os abençoe, os guarde e os proteja cada dia nessa terra. Que o Senhor venha realizar o desejo no coração do Gideão, da sua esposa. E tudo aquilo que eles planejarem, que o Senhor vai estar em primeiro lugar, porque dessa forma o Senhor honrará de uma forma maravilhosa e extraordinária. Então, Senhor, usa ele com graça, com unção e com poder nessa noite, em nome de Jesus. Amém, meu querido? Glória a Deus e as palmas. Pai do Senhor Jesus, amém, igreja? Amém. Então, sua Bíblia, abre em Tiago, capítulo 1, fica lá no final da Bíblia, para quem não sabe. Glória a Deus. E mais uma vez, como a Esther sempre nos ensina alguma coisa diferente, eu quero agradecer ao pastor Macoré pela oportunidade de estar trazendo a palavra do Senhor Jesus Cristo nesta noite. Glória a Deus. E agradecer a Deus por estar aqui nesta noite para poder fazer a obra do Senhor. Aleluia. Tiago, capítulo 1. Aleluia. Enquanto os irmãos orando, eu vou fazer uma oração. Quem já achou, fecha os seus olhos. Espírito Santo do Senhor, como de costume, vem mais uma vez orar ao Senhor. Pai, eu te peço perdão de todos os pecados cometidos consciente e inconscientemente, Pai. Eu peço ao Senhor que, aleluia, em nome do Senhor Jesus Cristo, venha manifestar a tua glória nesta noite. Aquele coração que saiu de casa procurando uma palavra, ouvir a voz do Senhor, que ele venha ouvir o que o Senhor quer falar, que ele venha ouvir o que ele precisa ouvir. Espírito Santo de Deus, fala em cada coração, aquele coração que verdadeiramente entrou aqui para ouvir o Senhor, que entrou aqui para sentir a tua presença, que venha sentir e venha ouvir. Aleluia, eu repreendo esse espírito devorador, aleluia, de palavras, de entendimento, o espírito que tira a atenção das pessoas do culto para que elas não entendam o que o Senhor quer dizer, o espírito que distorce na mente o entendimento daquilo que o Senhor quer falar, está repreendido em nome de Jesus Cristo. Fala da tua igreja e fala através da boca do teu servo, não vai glorificar o teu nome, em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Tiago capítulo 1. Aleluias. Estudei aqui essa palavra, mas o Espírito Santo de Deus está me dizendo, antes de eu estar lendo esse texto para mim ler, não precisa de você abrir não, que está lá em Êxodo capítulo 14, no verso 15. Disse o Senhor então a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Em outra tradução diz: por que vocês estão clamando a mim? Diga aos israelitas que marchem. Aleluia. Essa é a ordem do Senhor para mim e para você nesta noite. Tiago capítulo 1, aleluia. Agora vamos ler, aleluia. Tiago capítulo 1 diz assim, versículo 2 e 3. O título, diz provas e tentações. Eu coloquei, Deus colocou no meu coração, como atravessar as provações. E diz assim a palavra do Senhor: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Aleluia. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações,
glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Para que nós venhamos entender o que o Senhor quer dizer nesta noite, nós temos que entender que o primeiro passo para nós sabermos como atravessar as provações é a alegria. Como diz aqui no versículo 2, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Mas como assim, Gideão? Eu tenho que ter alegria por passar por provação? Provação é tão chato, é tão agonizante passar por uma provação, por uma luta, e você está me dizendo que eu tenho que me alegrar? Sim, aleluias. Aleluia, santo, santo é o Senhor, Pai. Glória a Deus. Primeiramente nós temos que entender que é um fato, como diz aqui nessa tradução da minha Bíblia aqui, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. É fato que nós vamos passar por provações dessa terra, como Jesus disse, aleluia, no mundo tereis aflições, mas tente bom ânimo, porque eu venci o mundo, vocês também vencerão, aleluia. Então nós temos que entender que provações nessa terra nós vamos passar, porque é fato, aleluia. E nós temos que ter alegria, nós temos que entender que temos que ter alegria ao passar por provações. Mas alegria ao passar por provações, por que eu tenho que ter alegria? Aleluia. A resposta está no verso 3. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Aleluia. Quando nós somos provados, aleluia, nós somos testados na nossa fé. E quando nós somos testados na nossa fé, isso produz em nós perseverança. Aleluia. Como diz aquele versículo, aquele que perseverar até o fim será salvo. Para produzir em nós perseverança, nós temos que ser provados, nós temos que passar por provas. Nós não temos que passar por provas tristes, não, mas temos que passar alegre, aleluia. Sabe por quê? Se nós dizemos que nós temos fé, como diz em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Eu vou repetir, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Aleluia. E que ele recompensa aqueles que o buscam. Aleluia. Primeiro passo, a fé. Se eu digo que eu tenho fé, eu tenho que ter alegria. Porque como que eu vou dizer que eu tenho fé, que eu vou alcançar algo, que eu vou vencer a prova, a luta, se eu estou assim, ó. Alguém diz ali, ó, você vai vencer, você vai alcançar o que você precisa, mas você está, amém. Eu sei, eu vou alcançar aquela bênção que Deus tem para mim. Eu sei que eu vou vencer, né? Não. Alguém diz assim, ó, você vai alcançar, você vai vencer, você vai chegar. Você tem que dizer amém. Eu vou alcançar, eu vou vencer, porque o Deus da minha vida é o Deus de Lucas 1:37. Porque na fé, nós ouvimos a palavra do Senhor ser pregada diversas vezes sobre fé, aleluia, sobre o Deus que faz. Mas às vezes nós não demonstramos a fé que nós temos. Se eu e você dizemos que temos fé, nós temos que demonstrar isso com alegria. Mas se eu creio que eu vou alcançar a minha bênção, eu tenho que estar feliz nisso. Porque a fé, ela nos alegra. A fé que nos entristece não existe. Isso não é fé, não. Isso é dúvida. Você vai vencer. Eu vou vencer. Está falando aqui com a boca. Eu vou vencer, mas na mente está assim, será? Está tão difícil. As coisas estão tão ao contrário. Aleluia. É desse jeito. Mas a fé é isso. Por isso que Tiago fala: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé, ela produz perseverança. Romanos 12:12 diz: alegrem-se na esperança. Você lembra da outra vez que eu preguei que eu disse que toda a Bíblia bate um versículo com outro, uma história com outra? Como é que a gente entende isso? É com a mente espiritual ligada, com discernimento. Olha para você ver, Tiago diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Romanos 12:12 diz: alegrem-se, alegria, alegrem-se na esperança. Como que eu posso crer na esperança? Tendo fé. A fé é aquilo que a gente não vê, mas a gente crê. Porque a gente entende que a gente sabe que Deus existe. Não porque a gente vê Ele, mas porque a gente crê, porque a gente sente a presença. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes
paciência, aleluia, e persevere na oração, aleluia. Você tem orado? Porque muitos estão tristes dentro da casa do Senhor porque têm esquecido de orar. Aleluia. Vem na casa do Senhor nos grupos, espera a oração do pastor, espera a palavra do altar, espera os levitas cantarem, mas não oram na sua casa. É por isso que eles são sempre tristes, é por isso que não se alegram. Aleluia. Se você tem fé, você tem que orar. Aleluia. Oração é orar e ação. Aleluia. Aleluia. De que vocês sejam maduros e íntegros. Deus está querendo na presença dele pessoas que sejam maduras, íntegras. Está faltando crente maduro. Chega daquele crente que toda hora que vem uma luta quer desistir. Não, aleluia. Maturidade. As provas que nós já passamos até aqui, nós já era para nós estarmos maduros na presença dele. Parar de murmurar como o povo do lado do deserto, que murmurava quando eles chegaram em frente ao mar vermelho. Disseram para Moisés: você nos trouxe até aqui para nós morrermos. Era melhor nós escravos no Egito, aleluia, do que aqui mortos em frente a este mar, aleluia. Eles estavam clamando ao Senhor, estavam murmurando para Moisés. Moisés dizia para eles acalmar, que Deus ia agir naquilo, aleluia. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Quantas vezes em frente às provações nós esquecemos quem Deus é? Verdade. Aleluia. Mas Deus nessa noite está dizendo para nós paciência. O que Deus mais me tocou nessa palavra é sobre paciência. Primeiro eu tenho que entender que eu tenho que me alegrar. Se eu estiver paciente, eu me alegro. Mas se eu estiver confuso, não. Se você está confuso, ore. Fale: Deus, eu estou confuso, eu estou ansioso, mas acalma o meu coração. Aleluia. Verdade. Glória a Deus, Santo Santo. Se nós dizemos que somos cheios, se nós somos cheios, temos que demonstrar na prática. Como? O fruto do Espírito, aleluia. Nós dizemos que estamos cheios da presença. Se nós somos cheios da presença, nós temos o fruto do Espírito Santo em nós. Aleluia. Eu vou representar para que você entenda. Como diz em Gálatas 5:22 ao 23, eu vou representar o exemplo do fruto do Espírito dentro da conjectura como uma mexerica. É como se uma mexerica, a gente entende que a mexerica tem vários gomos. E no meio dos frutos do Espírito, no fruto do Espírito, que tem vários gomos, que diz, não é os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. Eu vou representar uma mexerica com vários gomos. Um gomo é o amor, o outro gomo é a paciência. Cada gomo tem o seu significado. E um dos gomos dessa mexerica que eu represento nessa noite dentro da conjectura é a paciência. Aleluia. Deus está incomodando a igreja nessa noite para que venha entender que tem que ter paciência. Aleluia. A pressa é inimiga da perfeição. E quem é a perfeição? A perfeição é Deus. Ele é o perfeito, nenhum de nós é perfeito. Se a pressa é inimiga da perfeição, eu não tenho que ter pressa. Eu tenho que ter calma, paciência. Eu tenho que estar adiantado. Como que eu me adianto quando vem uma prova? Eu já estou orando a Deus. Eu não sei o que vai acontecer nesse dia, mas já me livra do mal, dá-me livramento de acidente, dá-me livramento das tentações, dá-me livramento de tudo que vier de mal para mim. Repreenda da sua vida. Comece o seu dia orando. Pede Deus para te dar paciência. Porque nós oramos para tantas coisas, sendo cheios, para bênçãos materiais, para algo que nós queremos alcançar. Não é errado, mas nós não oramos para que o fruto do Espírito Santo em nós venha agir, para termos paciência diante das tribulações. Então, para enfrentar as provações, temos que entender que temos que ter paciência, porque nada é no nosso tempo. E para nós entendermos que nada é no nosso tempo, eu dividi aqui o tempo Kairos e o tempo Cronos. Como eu ouvi uma vez sendo pregada essa palavra, os termos Kairos e Cronos são antagônicos no sentido de significar o tempo de Deus, que é o Kairos, e o tempo dos humanos, que é o Cronos. Portanto, a partir da mitologia grega, Kairos significa momento oportuno, ocasião certa,
uma oportunidade. Enquanto Cronos significa o tempo físico e cronológico, compreendido como anos, meses, dias, horas, minutos e segundos. Nós, seres humanos, nós pensamos num tempo chamado, aleluias, Cronos, que é um tempo que é anos, meses, dias, horas, segundos. Nós queremos tudo na nossa hora, no nosso tempo. Nós pensamos que a bênção não chegou hoje, mas ela vai chegar amanhã. Nós pensamos que às vezes nós dizemos assim: eu vou alcançar a bênção na sexta-feira, aleluias, mas nós não sabemos o tempo. O tempo Cronos foi criado para nós na terra, para nós organizarmos a nossa vida. Mas o tempo que Deus trabalha é o tempo Kairos, é o tempo de ocasião certa, oportunidade, aleluia, é um tempo oportuno. O que é isso? É tempo de fases. Às vezes nós estamos querendo alcançar a nossa bênção, queremos pegar a bênção com as nossas mãos, mas estamos num tempo, aleluia, de aprendizado. Porque para nós pegarmos a nossa bênção nas nossas mãos, Lucas, nós temos que estar preparados. Se nós não tivermos maturidade, se nós não tivermos paciência, qualquer coisa, a bênção escorrega da nossa mão. Porque nós temos que ter paciência no Senhor. Aleluia, glória a Deus. 1 Pedro 5,6. Nós temos que entender esse detalhe. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. E quando não chega o tempo da nossa bênção estar nas nossas mãos, nós temos que humilhar debaixo da potente mão de Deus, até que chegue o tempo oportuno. Aleluia. É humilhar. Será que nós temos humilhado? Botar a cara no pó? Buscar? Porque você trabalha, você alcança o seu dinheiro, você toma o seu café da manhã, você tem energia para trabalhar, para sair, você almoça, você tem energia para o corpo movimentar. Mas para o nosso espírito manter ativo, para o fruto do Espírito em nós agir, aleluias, nós temos que ter oração. Aleluia. Nós temos que ter perseverança, a perseverança juntamente com a paciência. Verso 7: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Estejam alertas e vigiem. Não é só orar, mas é estar alerta, é vigiar. Sabe por que nós temos que vigiar? No verso 8, a continuação: o diabo, o inimigo de vocês, o meu inimigo, o seu, anda ao nosso redor como um leão rugindo, procurando a quem possa devorar. Nós temos que vigiar. Até mesmo a nossa falta de paciência faz com que o inimigo entre na nossa vida, é uma brecha. Tem gente que acha que a brecha é só quando alguém vai na pornografia, vai ali no adultério, mas a brecha também é quando a gente tem falta de paciência. Nós estressamos, nós saímos da nossa, aleluia, da nossa postura, e o inimigo entra nessa brecha. Mas em Gálatas 5 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Olha os gomos que eu falei: ó, amor, alegria, paz, paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Em outra tradução, em outra Bíblia, a Bíblia tem várias traduções, todos nós sabemos, a palavra paciência é trocada por longabilidade, que é basicamente a mesma coisa, são palavras sinônimas. Glória a Deus. A longabilidade é um termo que está relacionado com a paciência e pode ser definida como capacidade de suportar ofensas, injúrias e os próprios sofrimentos com extrema paciência. Eu posso dizer isso com muita convicção sobre o pastor Amorelli, porque ele, a sua família, suas filhas, a sua esposa sabem de uma pessoa que não vem ao caso explanar, mas é um caso assim que eu estive ali conversando com eles. É uma pessoa que persegue ele no WhatsApp, chamando ele de adulta, chamando ele de prostituto, chamando ele de tantas coisas, rasgando o nome da pelada, rasgando o nome do demônio, chamando ele disso de pastor falso, disso, aquilo. E eu falei com o pastor: você tem que ter muita paciência para lidar com essa pessoa, que eu acho que se fosse eu, se fosse minha esposa, eu já teria quebrado essa mulher no meio. Deus me perdoa.
Mas aí o Espírito Santo de Deus vem falando comigo, com você. Cadê o domínio próprio? Cadê a paciência? Eu posso levar o exemplo do pastor que como ele tem o fruto do Espírito Santo na vida dele. Ele pode não ser perfeito, eu posso não ser perfeito, mas eu levo ele como exemplo de paciência. Porque essa mulher fala coisas tão perversas contra ele e ele continua ali adorando a Deus dentro do carro, trabalhando dentro do Uber, de boa. Porque ele entendeu que ele tem que ter paciência. Que quem luta as guerras dele não é ele, é Deus. É verdade. Aleluia. Então, se nós temos o fruto do Espírito Santo, se nós dizemos que somos cheios da presença, nós temos que entender que o cheio da presença não é manifesto só quando falamos em língua, não quando sapateamos, mas é quando nós temos um fruto que gera paciência, que gera um amor ao próximo. Não é amar quem eu quero, é amar o próximo, como a mim mesmo. Ah, mas ele é falho, mas ele faz isso, ele fez isso e aquilo comigo, não importa. Trate ele como você gostaria de ser tratado. Aleluia. Pois você é falho, você é cheio de defeitos. E Deus te ama, Jesus te ama. Vamos falar sobre esse fruto do Espírito. O segundo passo, para nós entendermos, o primeiro é a alegria. O segundo passo é ter o Espírito Santo implantado em mim, dentro do nosso coração. Como eu disse, nós pedimos a Deus tantas coisas, bênçãos financeiras, familiares, sonhos, projetos. Pedimos até mesmo para ser cheios dele, da presença dele. Mas não é sobre ser cheio, ou o quanto somos cheios, mas o que nós fazemos com esta unção. Você é cheio? Você é cheia? Vocês são cheios? Eu sou cheio? Então, como que nós estamos demonstrando que nós somos cheios? Só no culto? Glória a Deus, aleluia. É sobre como nós mostramos o quanto somos cheios da presença do Senhor. Sim, meu Deus. Não é no nosso achismo, no nosso ego, não. Porque às vezes nós achamos que estamos sendo cheios, mas às vezes não estamos. E às vezes nós estamos sendo até cheios quando nós viemos ao culto, viemos um louvor, com a palavra. Mas e aí? Como é que está seu vaso? O óleo está vazando fácil? Porque se nós somos cheios, nós temos que transbordar. Aleluia. Transbordar para o irmão do nosso lado. O nosso irmão está nos irritando, e como a palavra principal dessa noite é paciência, o nosso irmão está nos irritando, o inimigo está usando a pessoa. Não, a nossa luta não é contra a pessoa, não é contra a carne, é contra o espírito, aleluia, maligno do diabo e os seus demônios. Verdade. Então ele usa as pessoas para nos atingir. E como é que nós dizemos que somos cheios? Ignorando, deixando de lado. Ele está nos irritando através daquela pessoa. Aí nós temos que perseverar com paciência. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos sendo cheios da presença. Nós temos que entender que a presença dele nos constrange. Ela nos faz sentir que nós não somos nada sem ele, que nós não fazemos nada sem ele, que nosso ar é dele e tudo é dele e sobre ele. Romanos 11:36, porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente, porque dele, tudo é dele, e por ele, tudo veio a ser feito por ele, e para ele, tudo voltará para ele. Os céus e a terra voltará para ele, ele fará o que ele falou na sua palavra que fará. É destruir os céus e as terras, fazer um novo céu e nova terra, que a nova Jerusalém está preparada para nós. Então tudo é dele, tudo veio por ele, tudo voltará para ele. Então nós temos que ter paciência, porque se ele criou esse céu azul que nós enxergamos, ele nos dará a vitória. Nós temos que ter paciência nesse percurso. Creio em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado, exaltado seja o teu nome. No verso 4 diz que, Tiago, capítulo 1, verso 4, que a perseverança deve ter a ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. O que é íntegro? No adjetivo inteiro, completo. No sentido figurado, irrepreensível na sua conduta, honesto e incorruptível. Então, a paciência, ela produz em nós perseverança. E Tiago diz aqui no verso 4 que a perseverança deve ter ação completa, a fim de que nós venhamos nos tornar maduros e íntegros. Íntegro, inteiro, nós temos que nos tornar inteiros.
completo, sem faltar coisa alguma. Aleluia. Nós temos que ser irrepreensível na nossa conduta, honesto. O terceiro passo, nós temos que ter sabedoria para ouvir o Espírito Santo, pois é Ele que nos faz ter paciência. É verdade. Se nós não ouvirmos o Espírito Santo, nós dizemos que somos cheios, nós não somos cheios. Às vezes encheu e esvaziou. Mas quando nós ouvimos o Espírito Santo, aí sim nós somos cheios. No verso 5 de Tiago diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que todos dá livremente e de boa vontade lhe será concedida. Então nós temos que entender que é só pedir essa sabedoria para nós vencermos as nossas guerras, as nossas lutas. Nós temos que ter sabedoria, não é sabedoria terrena, mas é sabedoria que vem do alto. Peça a sabedoria de Deus para que você venha vencer as guerras da sua vida. Santo, santo é o teu nome. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Se nós duvidamos, nós somos como a onda do mar, é levada para cá e para lá e sempre para no mesmo lugar. Ela é levada e agitada pelo vento. Se nós duvidamos, é isso que a Bíblia diz para nós. Nós vamos ficar parados no mesmo lugar. Às vezes a nossa vida não tem se movimentado. Uma, porque às vezes não é o tempo de Deus. E outra, porque às vezes nós estamos duvidando. Se nós duvidarmos, vamos ser igual a onda do mar, não vamos sair do lugar. Então nós temos que ter fé. Aleluia. Pois no verso 8 diz: pois aquele que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Aleluia. O homem de ânimo dobro é inconstante em todos os seus caminhos. Na Bíblia o termo ânimo dobre pode referir-se a pessoas que estão indecisas. Não decide. Não decide se crê ou se não crê. Não decide se é ou se não é. Não decide se está na presença de Deus ou se não está. O ânimo dobre refere-se a pessoas indecisas e desanimadas. Eu te convido nessa noite a não ficar desanimado, mas você ter ânimo, como o Tiago diz no início do texto. Você ter motivo de grande alegria por passar por provações. Não sejam pessoas que têm dúvidas constantes sobre a sua crença e que se afastam da fé por qualquer coisa. Alegre-se no fato de passarem por provações. Nós preocupamos tanto com a bênção, mas nós não preocupamos com o molde do Senhor em nós. Nós temos que preocupar: Senhor, me molda. O que eu preciso mudar, Senhor? Me molda, Senhor. Aleluia. Aleluia. Em primeiro, nós temos que alegrar. Em segundo, nós temos que ter o Espírito Santo dentro de nós, porque é o Espírito Santo de nós que nos alegra. Sim, meu Pai. Aleluia. O terceiro passo é nós temos que pedir a Deus sabedoria. Glória a Deus. Sabedoria para enfrentar as provações, sabedoria para saber como agir. Nós às vezes queremos agir, nós queremos fazer, mas e a sabedoria de Deus? Nós estamos pedindo a sabedoria para agir? Porque a sabedoria, com o Espírito Santo, ela que vai nos dar alegria, vai transmitir essa paciência, a paz que excede todo entendimento. No tópico 4, nós entendemos que vem a recompensa. Aleluia. Tiago, capítulo 1, no verso 12, vai continuar assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Aleluia. Feliz é o homem que persevera na provação. Não é aquele que desiste por qualquer coisa, é aquele que persevera com paciência na provação. É aquele que oração, ora e age. É agir com sabedoria que você pede a Deus, com paciência. Porque tem hora que nós agimos e não acontece, porque nós temos que ter paciência. Tempo de Deus, Kairos. O tempo de Deus é fases, não é hora, data, minuto como nós pensamos. É fases. Aleluias. Porque depois de provado receberemos a coroa da vida. Eu coloquei aqui exemplo de
pessoas que foram recompensadas através das provas e das tentações que passaram. Primeiro vamos entender a diferença de prova e tentação. Uma tentação é um convite para pecar, enquanto que uma provação é um teste à nossa fé. Deus permite provas e tentações, mas Ele nunca tenta ninguém para o pecado. Muitas vezes a tentação faz até parte da provação. Aleluias. A palavra de Deus diz que quando nós somos tentados, não é Deus que nos está nos tentando, é nós que somos tentados através da concupiscência da nossa carne. É verdade. Aleluias. O que é a concupiscência da nossa carne? É o termo utilizado para designar a cobiça, o apreço por bens materiais ou como prazeres sexuais, a ganância por poder ou por dinheiro. Se nós somos tentados, eu vou dar um exemplo. Se você está no supermercado, a mulher do caixa tem que te dar R$2,50 de troco, ela te dá sem querer R$20 de troco. Você está ali sendo tentado, porque você está pensando, nossa, R$20 de troco, eu vou comprar isso e aquilo, eu vou fingir que nada aconteceu. Você está sendo tentado pelo poder, pelo dinheiro. Mas cadê o fruto do Espírito, que fala sobre a honestidade? Esse é um exemplo de tentação de concupiscência. Outro exemplo de concupiscência é o prazer da carne sexual. Nós que somos casados, nós que temos um relacionamento, até mesmo nós que não estamos namorando, não temos um relacionamento, mas quando nós somos tentados pela carne, nós temos que resistir, porque o inimigo ele quer destruir famílias, casamento, quer destruir nós na presença de Deus. Não pense em você dizer, não, eu não faço isso, não faço aquilo. Se você estiver vazio da presença de Deus, você faz sim. Porque o inimigo ele prepara um prato que você não imagina. E se a carne de você estiver fraca, como diz, na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se você não está alimentando o Espírito, com o fruto do Espírito de Deus, você cai. Então nós temos que entender que a concupiscência é isso. E a aprovação é um teste à nossa fé. E vamos aqui ao primeiro exemplo de prova. É um exemplo muito lindo que todos nós conhecemos, que é o exemplo de Jó. O Jó suportou todas as provações. Ele suportou tudo. Depois que ele suportou, que ele teve paciência, diferente da mulher dele que não teve, mas ele teve, ele recebeu o dobro de tudo como perdeu. Jó 42:10. É só você ler na sua Bíblia. O Jó ele não foi, aleluia, sobre muita tentação, ele teve tentações também, mas o exemplo dele maior é sobre prova. Ele não fez nada, a Bíblia diz que ele fazia sacrifícios pelos seus filhos. Era um homem íntegro, justo, mas Deus permitiu, através do, aleluia, do que o diabo disse, que ele só servia a Deus pelo que ele tinha. Pediu permissão a Deus para tocar e Deus permitiu. Então ele foi provado, perdeu tudo, perdeu família, perdeu dinheiro. Eu vou resumir, porque todos nós já conhecemos, e o tempo não ajuda, aleluia. Então nós temos que entender que o Jó perdeu tudo: família, filhos. Imagina perder filhos, perdeu mais de 5, acho que foi 7 filhos, não é isso? 10, perdeu 10 filhos. 7 homens, 3 moças. 7 homens e 3 moças. Só não perdeu, mulher. Aleluia. Jó perdeu 10 filhos. Tem gente que acha que perder dinheiro é ruim, mas imagina perder 10 filhos, pastor. Imagina perder os filhos que nós temos. Misericórdia, Senhor. É uma dor maior. Ele perdeu não só os filhos, mas perdeu tudo: fortuna, dinheiro, perdeu a saúde. A mulher dele estava lá murmurando: amaldiçoa esse Deus e morre. Mas ele: não, se eu estou nessa situação, vou conjecturar, é porque Deus está no controle. Nu eu vim ao mundo e nu eu voltarei à terra. Se Deus está permitindo essa prova, aleluia, glorificado seja o nome dele. E o Senhor, vendo a fé de Jó, ele virou o cativeiro de Jó. Quando ele orava pelos seus amigos, o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía, porque ele passou pela provação com alegria. Às vezes ele tinha uma tristeza no coração dele, mas ele se alegrava. Se você for ler Jó, aqueles 42 para lá, capítulos de Jó, aquele livro imenso, você vai ver que, aleluia, ao mesmo tempo que ele se entristecia e se perguntava, ele lembrava no coração dele palavras que direcionavam alegria, dizendo que Deus era bom e que Deus, aleluia, dá vitória para aqueles que nele confiam. Então Jó ele suportou as provações e alcançou a vitória. Ele não alcançou só uma vitória, não. Ele alcançou o dobro de tudo que possuía, porque ele perseverou com paciência. Agora o exemplo de tentação que eu vi na minha mente com
Senhor falou comigo, através desse estudo que Ele falou comigo, é o exemplo de José. Porque José ele foi tentado pela mulher de Potifar. Ela o tentou para que ele se deitasse com ela, para que ele entrasse em relação com ela. Mas José, ele correu. Às vezes é necessário nós corrermos da tentação. Porque às vezes a tentação vem tão prazerosa, vem tão brilhante para nós, que se nós não corrermos, a maldição nos alcança. E quando eu disse, é pequenas brechas que o inimigo entra, ele vem rugindo como um leão. Não é só para matar isso, a gente fumar um cigarro, se a gente tirar uma cocaína, se a gente beber uma cachaça, não. É por um mínimo detalhe. Se você demora ali no caixa, a mulher te deu um troco errado e você não devolveu, aleluia. Se vem uma tentação sexual e você não resistiu, aleluia. Se vem qualquer outra tentação, de outros modos, que é vários, mas eu estou dando 2 exemplos que é o que mais acontece no meio dos cristãos e no meio da terra. Se você demora, o inimigo veio fugindo como leão e devora. Ele não é leão, como eu disse da outra vez, mas quando nós pecamos, o pecado ele gera a morte espiritual dentro de nós. Nós achamos que aquele é o leão, porque ele começa a nos assustar e nós falamos, nossa, a gente vê fruta, a gente vê as coisas, a gente começa a ficar com medo. Aleluia, mas se nós estamos andando conforme a vontade de Deus, com paciência, com perseverança, com santidade, nós não temos medo. Ele aparece às vezes aqui, nós podemos assustar na hora, mas nós lembramos que é Deus na nossa vida. É por isso que nós repreendemos, é por isso que nós temos que perseverar com paciência mediante as provas e as tentações. Glória a Deus, aleluia. José na Bíblia, Gênesis 39, 12. José do Egito, ele fugiu da tentação da mulher de Potifar. A mulher de Potifar queria que José quebrasse os mandamentos do Senhor com ela, mas José disse não. Ela se aproximou, agarrou pelo manto e exigiu, venha, deite-se comigo. José desvencilhou-se, desviou e fugiu da casa, mas o manto ficou na mão da mulher. José fugiu para evitar trair o seu Senhor e o seu Deus. Quando fala o seu Senhor, é o seu chefe. Potifar era o chefe dele. Ele fugiu para evitar de trair o seu chefe e o seu Deus. Exaltado seja o teu nome, Pai. No entanto, a mulher de Potifar ficou furiosa, porque ele não foi ali deitar-se com ela. Ela ficou furiosa e contou ao marido que José tinha insultado ela. Ela mentiu. Ele resistiu à tentação, mas ela mentiu. E o que aconteceu? O marido de Potifar, aleluias, e ele pôs José na prisão, onde se encontravam outros presos do rei. Mas espera aí, se eu resistir à prova e à tentação, Deus não vai me dar a vitória? E por que José foi preso? Se ele resistiu à tentação, porque era permissão de Deus. Às vezes você pode estar fazendo tudo certo, às vezes tem coisas que acontecem na sua vida que parece que está acontecendo ao contrário do que você pensa. Algumas coisas são porque são provações, são testes, outras coisas porque às vezes a pessoa está errada, mas tem coisas que é Deus testando, e tem coisas que tem desertos, tem coisas que Deus permite a gente passar, porque Ele quer nos usar. José, ele foi preso não porque ele se deitou com a mulher de Potifar, não. Ele foi preso porque ela mentiu, mas foi um propósito de Deus, ele caiu ali na cadeia. E o carcereiro, diz a Bíblia, confiou a José a responsabilidade de administração da prisão, e todos os prisioneiros estavam ao seu cuidado. Ele estava ali fazendo uma obra dentro daquele lugar. Ele fugiu da tentação, e ao fazer isso, admitiu que não tinha poder em si mesmo para resistir. Por isso que ele correu. Ele sabia que ele era carne. Ele falou, vou correr, que se eu ficar aqui 5, 10 minutos, a carne não vai aguentar, ela vai resistir à tentação, ela vai cair na tentação. Mas ele correu porque ele sabia que Deus podia livrá-lo, mas ele também sabia que ele tinha que vigiar. Aleluia. Ele confiava em Deus para defendê-lo. Ele tinha a escolha de se deitar com ela, traindo o seu Senhor e o seu Deus. Mas José, porém, decidiu fugir, e com isso, por conta da ira da mulher de Potifar, acabou parando na prisão. Aleluia. Depois de tanta perseverança no meio de provações e de ter resistido a uma tentação, José foi honrado por Deus. E lá na frente dessa história, que não vem ao caso falar hoje, que é uma outra história para um outro dia, nós vemos que José virou governador do Egito, como Deus tinha prometido a ele. O que eu estou querendo dizer com isso? Que além das provas e tentações, nós temos que resistir às tentações. As provas nós temos que passar com alegria, com fé. E se nós dizemos que temos fé em Deus que nós seguimos, que nós temos fé que nós vamos alcançar, nós temos que ter alegria, primeiro passo. O segundo é ser cheio do Espírito Santo.
Então é o Espírito Santo que nos faz ser alegre. O terceiro é pedir a Deus sabedoria para agir em todas as situações. Glorificado e exaltado seja o teu nome. No quarto, nós vemos que nós vamos alcançar a recompensa das bênçãos da terra, mas a recompensa principal, que é a bênção do céu, que o Senhor preparou para nós. E nos versos finais aqui eu vou dizer alguns versículos para que você entenda. Pode se levantar, pode ficar de pé, nós já estamos terminando. João 19:25 diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Enquanto João estava passando as provas na vida dele, ele estava dizendo: porque eu sei. A mulher dele estava dizendo: amaldiçoa-se Deus e morre. Você já está ferido com doença, com enfermidade, perdeu o filho, perdeu a família inteira, só sobrou eu e você. O gado já foi jogado por terra, o seu dinheiro acabou todo, você não tem nada. Até os seus amigos não conseguiram nem falar com você por causa do seu sofrimento. E tantas coisas falam na cabeça dele, demônios usando as pessoas para falar na cabeça dele. Mas ele estava concentrado, com paciência, com o fruto do Espírito implantado nele. Ele dizia, Jó 19:25: porque eu sei que o meu Redentor, ele vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Glória a Deus. Aleluia. Outro detalhe que a gente tem que lembrar, Tiago 4:7: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aleluia. Mateus 24:13: mas aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. Jesus Cristo nos assegurou que aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar significa permanecer firme no compromisso de ser fiel a Deus. E Êxodo 14:14: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim, diz aos filhos de Israel que marchem. A única ordem dessa noite é marchar, perseverar, não desistir, alegrar no meio das provações. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui eu entrego nas mãos do Senhor essa palavra. Então, no meio de tantas coisas que foram escritas, eu falei com o Senhor que fosse falado nesta noite. Peço ao Senhor que cada um venha sair daqui com o entendimento do que o Senhor quis falar nesta noite. Às vezes muitos estavam esperando um culto forte, postal, mas o Senhor fala da maneira que o Senhor quer. O Senhor está falando nesta noite sobre perseverança e paciência. Glória a Deus. Se nós dizemos que nós somos cheios, nós temos que ter isso, o fruto do Espírito, que é a perseverança, a paciência e tantos outros detalhes. Então, nesta noite, abra a mente de cada um para que entenda. Aleluia, para que saia cheio de entendimento. Aleluia. Porque a presença do Senhor traz entendimento. Aleluia. Então, enche cada um de entendimento, de sabedoria, de paciência, perseverança nesta noite. Que cada um venha sair daqui conforme o Senhor quer. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, a sua graça e sua comunidade, em nome de Jesus. Aleluia.